Olá, turma, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui mais uma vez, agora em nossa segunda aula da disciplina Sociologia Geral. Vamos fazer uma recapitulação do que nós tratamos na nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, nós vimos que a sociologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos de interação social que interligam o indivíduo em associações, grupos e instituições sociais. Sinalizamos que os fatores que proporcionaram o surgimento e a consolidação da sociologia são resultado de processos e de transformações econômicas, políticas e culturais verificadas no século XVIII. Exemplo das revoluções industrial e francesa, que patrocinaram a instalação definitiva da sociedade capitalista. A Revolução Industrial determinou o aparecimento de novas classes sociais, o proletariado e a burguesia. No século XIX, pensadores então imaginaram ser necessário fundar uma nova ciência, ou seja, a sociologia, que permitisse reorganizar a sociedade, que tornasse possível prever e controlar os fenômenos sociais. O campo da sociologia não é dizer como a sociedade deve ser, mas constatar e explicar como ela é. Foi falado um pouco sobre o Augusto Comte, que é um pensador positivista e é considerado o pai da sociologia. Ele quem discutiu sobre os 3 estados de evolução do pensamento humano, sendo eles o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo ou científico. Segundo Comte, a vida social será explicada pela ciência, triunfando sobre todas as outras formas de pensamento. Comte classificou assim, em ordem crescente de importância, as ciências. Primeiro a astronomia, depois física, química, biologia, até chegar à sociologia, sendo esta última, ou seja, a sociologia, a mais importante e mais complexa das ciências, pois seria a sociologia responsável pela educação moral da humanidade, pela reforma intelectual do homem. A sociologia, ela não é uma ciência de apenas uma orientação teórico-metodológica dominante. Ela traz diferentes estudos e diferentes caminhos para a explicação da realidade social. Como já dito em nossa primeira aula, nesta segunda aula, ou neste segundo encontro, nós trataremos ou falaremos um pouco aí sobre o Karl Marx, tá ok? Então, depois de recapitulado, vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo desta aula consiste em apresentarmos o contexto geral da obra de Karl Marx, o papel do cientista, objeto e método de análise dialética, a teoria dos métodos de produção social, a divisão social do trabalho e as classes sociais, a análise da sociedade capitalista, discutiremos um pouco sobre a luta de classes, mercadoria e mais-valia, também sobre os conceitos de alienação e ideologia. E, por fim, teceremos algumas perspectivas e atualidades do marxismo. Para discussões desta unidade 2, utilizaremos o texto de autoria dos professores Lúcio Flávio, Maria Ângela e também da Maria da Luz Alves Ferreira, que se encontra no livro didático de vocês. Mesmo Marx tendo como objetivo central fazer uma crítica radical à sociedade capitalista, destacando seus antagonismos e contradições, ele nos presenteia com uma belíssima análise sociológica, mostrando como a sociedade se desenvolveu desde o seu início. As comunidades primitivas, passando pelo escravismo, pelo feudalismo, pelo capitalismo, pelo socialismo e, finalmente, pelo comunismo, que, na visão do autor, era o maior grau de evolução da sociedade humana. O contexto geral da obra de Karl Marx. Karl Marx e Friedrich Engels compõem a escola crítica, que, como o próprio nome evidencia, ocupou-se de criticar radicalmente a sociedade capitalista, denunciando seus antagonismos e exploração de classes,
na medida em que a classe dona dos meios de produção expropriava a classe que não era dona dos meios de produção. Ao mesmo tempo, propunha como única possibilidade de realização para a sociedade humana a instauração de uma sociedade em que não houvesse nem classes e tampouco a exploração de uma classe sobre a outra. Marx teve parte de sua formação intelectual na Alemanha, onde ingressou e concluiu seus estudos em Direito, nas universidades de Bonn e Berlim. Em 1841, ele defendeu sua tese de doutorado, com apenas 23 anos de idade, na área de filosofia. Com a tese, que tinha por título As diferenças da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Sua temática versava sobre a materialidade na antiguidade grega. Paralelamente à produção intelectual, ele dedicou-se ao jornalismo. Foi editor-chefe de um jornal chamado A Gazeta Renana. Ao deixar esse cargo, ele intensificou seus estudos, bem como a sua militância política e intelectual no eixo Paris, Bruxelas, Londres, cenários de grande parte da sua produção científica, onde, juntamente com Engels, construiu uma obra monumental que objetivava analisar, criticar e lutar para a transformação radical da sociedade capitalista. Vale ressaltar que Engels, quando estudante, ele adere à ideia de esquerda, o que o leva a aproximar-se de Marx. Engels ele foi um grande colaborador da obra de Marx, escrevendo com o Karl Marx em vários textos importantes, mas também teve aí as suas publicações sozinho, individual. Segundo Aaron, o quadro sociopolítico em que Marx viveu, tanto em sua juventude na Alemanha quanto na sua passagem pelas capitais Paris, Bruxelas e Londres, foi marcado por elementos importantes. No âmbito político, destaca-se o processo tardio de unificação liberal burguesa vivido pela Alemanha a partir de 1830. Já na esfera intelectual, observa-se a tradição filosófica alemã herdada de autores como Kant e Hegel, fomentadores de uma atitude antipositivista expressas nas diferentes análises de Marx. A influência hegeliana na formação intelectual de Marx impactou profundamente a estruturação do seu pensamento, assim como sua experiência de vida na França e na Inglaterra, países em que a industrialização estava em estágios mais avançados do que na Alemanha. O papel do cientista, objeto e método de análise. Marx analisa a história das sociedades em diversas etapas de desenvolvimento, e em especial a sociedade capitalista. Ele aborda o desenvolvimento histórico a partir de dois aspectos teórico-metodológicos, que é o materialismo histórico e a dialética. Bem, a dialética é a base filosófica do arcabouço teórico marxista. Através da dialética, busca-se explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento, representando uma explicação teórica avançada. Karl Marx, ao adotar como método de análise o materialismo histórico, propõe um instrumento eficaz para a leitura e caracterização da vida em sociedade, e ainda da prática social dos homens em todos os períodos históricos, das comunas primitivas até o capitalismo. O modo de pensar dialeticamente de Marx, na verdade, transformou-se em uma crítica à dialética dos jovens hegelianos e de Feuerbach. Marx, ele criticou esses últimos porque buscaram demonstrar a história como resultado das ideologias e também a presença de heróis. Já Marx enfatizou
explicações sobre as formações socioeconômicas e as relações de produção como os fundamentos verdadeiros das sociedades. Ou seja, enquanto que uma perspectiva seriam as ideias que formaria a vida social, para Marx é o contrário. É a vida social, ou seja, o concreto, o material, que vai produzir as ideias. E, por isso, o nome materialismo histórico. São os indivíduos reais, sua ação, suas condições materiais de existência, tanto as que eles já encontraram prontas, como aquelas engendradas de sua própria ação, que vão mudar a vida social. A primeira condição de toda a história humana é, naturalmente, a existência de seres humanos vivos. Assim sendo, para Marx e Engels, toda a história ou a historiografia ela deve partir dessas bases naturais e de sua transformação pela ação dos homens no curso histórico. Para elaborar a teoria do materialismo histórico, Marx refletiu 3 fontes e recebeu influências que atuaram no desenvolvimento do seu pensamento: a filosofia idealista clássica alemã, o socialismo utópico francês e inglês e a economia política clássica inglesa. Sobre a filosofia idealista clássica alemã, após a leitura crítica do idealismo de Hegel, Marx começou a assimilar uma aplicação própria do método dialético. Quanto ao socialismo utópico francês e inglês, Marx aproveitou suas bases para a elaboração da sua teoria do socialismo científico. E a partir da economia política clássica inglesa, principalmente da leitura da obra de Adam Smith, Marx elaborou a economia política burguesa fundada no pensamento econômico liberal. De acordo com essa perspectiva, aplicada aos fenômenos historicamente produzidos, a ótica dialética cuida de apontar as contradições constitutivas da vida social, que resulta de uma determinada ordem. Em sua essência, o capitalismo representa um sistema que mercantiliza as relações, as pessoas e também as coisas. Ele identificou no proletariado o sujeito capaz de realizar a grande mudança, ou seja, superar essa forma de sociedade. Nesse contexto, o centro do pensamento de Karl Marx era a interpretação do regime capitalista como contraditório, isto é, dominado pela luta de classes, motor da história, sendo a luta de classes o objeto de análise do autor, que vincula a crítica da sociedade à ação política. Marx sustentava o argumento de que a história de todas as sociedades que existem até os nossos dias é a história da luta de classes. Portanto, escravos e senhores, servos e senhores feudais, proletariado e burguesia estariam em luta constante, na medida em que, historicamente, a classe dominante, senhores de escravos, senhores feudais e burguesia, entravam em luta com a classe dominada para continuar com o seu domínio de classe. Segundo Marx e Engels, os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos meios da produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual está submetido também à classe dominante. Para Marx, a análise social do materialismo histórico considera que as relações materiais que os indivíduos estabelecem e o modo como produzem seus meios de vida formam a base de todas as suas outras relações sociais.
Nesse contexto, em todas as formações, política, econômica e social, a posição dos indivíduos em relação à propriedade ou não dos meios de produção seria determinante de todas as demais relações sociais. Na visão do autor, o conhecimento e a ciência deviam assumir um papel político absolutamente crítico em relação ao capitalismo, devendo ser instrumento de compreensão e também de transformação da realidade social. As classes sociais identificadas por Karl Marx ao longo da história foram, no escravismo, escravos versus senhores de escravos; no feudalismo, senhores feudais versus servos; no capitalismo, burguesia versus proletariado. O autor trabalhava a partir da polarização entre duas classes antagônicas. Bem, quando nós falamos da dialética, nós podemos entender o processo pelo qual temos, em princípio, uma teoria, um conhecimento certo sobre um determinado assunto ou campo da vida social. Esse conhecimento, ele passa a ser questionado, ele passa a ser analisado de uma forma a tentar entender ao máximo a sua essência. Nesse processo de tentar entender esse conhecimento primeiro, essa tese, tem-se a antítese ou a antitese. Marx trabalha em suas obras com o método dialético e o materialismo histórico. A dialética significava para os filósofos gregos e antigos a arte de discutir ou a argumentação dialogada, e para Marx é pensar o movimento. Para ele, pensar as mudanças naturais e sociais a partir da dialética é o mesmo que acreditar que o universo tudo é movimento e transformação. Para entendermos a dialética em Marx e Engels, é preciso buscar a discussão em Hegel. Para esse autor alemão, a dialética aborda o movimento do espírito e se realiza segundo um conjunto de 3 elementos interrelacionados: a tese, que é a ideia inicial ou a afirmação de uma ideia; a antítese ou a antitese, que é a negação da tese ou a afirmação de uma ideia oposta, mas relacionada à tese; e a síntese, que é a negação da antítese ou a negação da negação. A síntese, ela decorre da resolução dessa contradição numa nova ideia que englobe elementos das duas anteriores. Isso significa que a tese é uma nova unidade que pode ser negada e, no processo de negação, torna-se antítese, resultando em mudanças que se tornarão uma síntese ou uma nova tese. Esses são os elementos principais do sistema idealista hegeliano. Karl Marx, juntamente com Friedrich Engels, foram os fundadores do materialismo dialético, o qual inverte o sistema idealista hegeliano, como já dito, postulando que não é o pensamento que determina as condições materiais, mas as condições materiais que determinam o pensamento. Bem, em uma citação de Marx e Engels, temos que: aqui não partimos daquilo que os homens dizem, imaginam, creem, nem muito menos de que são nas palavras, pensamentos, imaginação e representação de outrem, para atingir finalmente os homens em carne e osso. Não, aqui partimos dos homens tomados em sua atividade real, segundo o seu processo real de vida, representando também o desenvolvimento dos reflexos e dos ecos ideológicos desse processo vital. Para Marx e Engels, a dialética é a ciência das leis gerais do mundo, movimento tanto do mundo exterior quanto do pensamento humano.
a grande ideia fundamental é que o mundo não deve ser considerado como um conjunto de coisas acabadas, mas como um conjunto de processos em que as coisas aparentemente estáveis, bem como seus reflexos mentais no nosso cérebro, os conceitos, passam por uma série ininterrupta de transformações. Aplicando esse princípio no processo da produção da vida social e ao processo histórico, esses autores concluem que o homem, a partir do trabalho, realiza a produção das suas necessidades e, ao mesmo tempo, cria a sociedade. Portanto, as transformações que o homem realiza, tanto materiais quanto de ideias, são partes de um processo dialético. Karl Marx faz da dialética um instrumento de análise e crítica social com a finalidade não de interpretar o mundo, mas de transformá-lo. A teoria dos modos de produção social, o modo de produção da vida material, condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. Ainda segundo Marx, não se pode julgar o indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo. Não se pode julgar épocas históricas pela sua consciência. Deve-se explicar essa consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolva todas as forças produtivas que ela é capaz de conter. Relações sociais de produção novas não surgirão antes que as condições materiais de existência dessas relações se produzam e estejam desenvolvidas no seio da velha sociedade. Os modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno podem ser classificados como épocas progressivas da formação econômica da sociedade. Envolvem forças produtivas e, por conseguinte, relações sociais de produção correspondentes a cada uma das épocas históricas. Ainda que Marx concentrasse grande parte da sua atenção no capitalismo e na sociedade moderna, ele também examinou como as sociedades haviam se desenvolvido ao longo do curso da história. De acordo com Marx, os sistemas sociais fazem a transição de um modo de produção a outro, algumas vezes gradualmente e algumas vezes através da revolução, como resultado aí de contradições em suas economias. Os conflitos de classes proporcionam a motivação para o desenvolvimento histórico. Eles são o motor da história. O mundo concreto para Marx é a contradição, uma unidade de múltiplas determinações para se compreender a sociedade. Faz-se necessário, então, entender as estruturas que determinam a ação humana. Como as formas de produção variam, as relações sociais, elas também se alteram, configurando sociedades num estágio histórico determinado. Sociedade antiga, sociedade feudal, sociedade burguesa. A cada uma delas corresponde um estágio particular de desenvolvimento na história da humanidade. Modos de produção identificados por Karl Marx são, respectivamente, o primitivo, antigo, escravista, feudal, capitalista, socialista e comunista. Segundo Marx, a história da sociedade humana segue uma evolução balizada por 5 etapas importantes. Na comunidade primitiva, não existe ainda aí a propriedade privada. No regime escravista, surge a dominação do homem sobre o homem. No regime feudal, o mais importante é a propriedade de terras e começam a ganhar vigor as forças produtivas.
No capitalismo, verifica-se a propriedade privada dos meios de produção. No socialismo, há uma socialização dos meios de produção. E, afinal, o comunismo. Karl Marx analisa o homem como um animal social que cria e recria sua existência servindo-se da natureza e transformando-a pelo trabalho. Ao transformar a matéria-prima em produtos manufaturados ou industrializados, o homem ele desenvolve a cooperação e uma divisão social do trabalho. Esta, aliada ao excedente, possibilita a troca. Inicialmente, tanto a produção quanto a troca têm apenas a finalidade de uso, ou seja, a manutenção do produtor e de sua comunidade. O autor ele se ocupa das relações que os homens estabelecem entre si, resultante da especialização do trabalho, ou seja, da troca. Essas relações se tornam cada vez mais sofisticadas até que a invenção do dinheiro, a produção de mercadorias e a troca permitam a acumulação de capital. Ele destaca ainda que a dupla relação de trabalho-propriedade é progressivamente rompida na medida em que o homem afasta de sua relação primitiva com a natureza. Tal relação assume a forma de uma progressiva separação entre o capital e o trabalho livre e as condições objetivas de realização, separação entre os meios e os objetivos de trabalho. Consequentemente, a separação entre o trabalhador e a terra como seu laboratório natural aí de trabalho. Essa separação ela se completa no capitalismo quando o trabalhador ele é reduzido à simples força de trabalho. Inversamente, a propriedade ela se reduz ao controle dos meios de produção inteiramente divorciados do trabalho, culminando na separação total entre o uso e a troca. Em Marx, é o conjunto das relações de produção constituído pela estrutura econômica da sociedade que representa a base concreta, a infraestrutura, sobre a qual se constitui a superestrutura jurídica e política, que correspondem às formas de consciência social determinada. Para o autor, o modo de produção da vida material dos homens condiciona, em geral, todo o processo de vida social, política e intelectual, ou seja, a infraestrutura que vai condicionar, que vai possibilitar a superestrutura. A divisão social do trabalho e as classes sociais. Na concepção de Marx, se o trabalho é condição de existência humana, a divisão do trabalho significou o surgimento da sociedade. Condicionado por suas necessidades, o homem desenvolveu determinadas atividades produtivas, das quais emergiram relações sociais convergentes com os estágios históricos de desenvolvimento das forças produtivas e da divisão do trabalho. A mesma correspondência define todas as formas de ideias, de consequência e de representações da vida social. Para Marx, o grau de desenvolvimento de uma sociedade somente pode ser percebido a partir do reconhecimento do grau de desenvolvimento atingido pelas forças produtivas, pela divisão do trabalho e pelas relações sociais moldadas em cada sociedade. Os homens são condicionados pelo desenvolvimento do modo de produção da vida material. Consequentemente, a formação das classes sociais em cada período histórico depende das relações sociais de produção. As relações sociais se desenvolvem na medida em que os homens procuram satisfazer suas necessidades materiais. Nesse sentido, toda a história da humanidade deve partir da análise dos processos em que o homem transforma a natureza e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo.
não se trata apenas da existência física, mas da reprodução das suas condições de existência. A divisão social do trabalho existe em todos os tipos de sociedade e tem origem nas diferenças da fisiologia humana. Diferenças estas que são usadas para favorecer determinados fins, dependendo das relações sociais predominantes na sociedade concreta. Isto é, o reconhecimento de que diferentes grupos sociais têm especificidades quanto às suas formas de garantir a sobrevivência, o que implica em diferentes tipos de relações sociais estabelecidas em diferentes ambientes aí da produção das necessidades humanas. Segundo Marx, na comunidade tribal, a divisão do trabalho se baseia primeiramente na diferença dos sexos entre homens e mulheres, para em seguida tomar por base as diferenças das forças físicas entre os indivíduos de ambos os sexos. Esse tipo de propriedade, verificado nas comunidades tribais, era caracterizado por estágio não desenvolvido da produção. As pessoas se alimentavam através da caça, da pesca e da criação de animais. A estrutura social baseia-se no desenvolvimento e na modificação do grupo de parentesco e na divisão interna do trabalho. Nesse modo de produção social, tudo o que era produzido era de uso coletivo e as trocas entre as tribos ou bandos eram equitativas. Ou seja, o que definia o valor de um produto era a necessidade de alguma pessoa. Com o avanço da sociedade e, consequentemente, aperfeiçoamento da produção, as pessoas começaram a produzir mais do que o necessário para sobreviver. A partir desse momento, as tribos ou bandos começaram a guerrear entre si para dominar o excedente da produção, e os grupos vencedores transformavam os grupos vencidos em escravos. Em decorrência, surgem as classes sociais e a propriedade privada dos meios de produção. Essa nova realidade culmina com o surgimento da escravidão, que tem origem no aumento da população, incremento de relações externas representadas pela guerra e pelo escambo. Ocorre também a separação do trabalho industrial e comercial do trabalho agrícola, bem como a distinção e a oposição entre a cidade e o campo. A segunda forma de propriedade é a propriedade antiga, comunal, e propriedade do Estado, resultado aí da associação de tribos em uma cidade, por contato e também por conquista. A divisão do trabalho já demonstra a separação entre cidade e campo. O desenvolvimento da propriedade privada e das relações de classe entre cidadãos, guerreiros, coletores de impostos, clero, escravos, trabalhadores livres. Nota-se que, do princípio do desenvolvimento da propriedade privada, surge pela primeira vez as relações que reencontraremos na propriedade privada moderna. Assim, a divisão do trabalho desenvolve-se não mais como na primeira divisão sexual e depois natural em virtude das disposições naturais. Para Marx, a divisão do trabalho só se torna efetivamente divisão social do trabalho a partir do momento em que se opera uma divisão entre trabalho material e trabalho intelectual. A terceira forma é a propriedade feudal, ou por ordens. É caracterizada pelo trabalho servil, repousada sobre a classe dos camponeses avassalados, cuja estrutura da propriedade da terra reproduziu as estruturas sociais e de dominação da nobreza sobre os servos. As relações entre as classes no feudalismo reproduzem essa estrutura, acrescentando ainda o clero. Na propriedade feudal, ou por estamentos, o ponto de partida da organização social era a área rural e não
a cidade. Nesse cenário, havia os senhores feudais e suas propriedades de um lado, e de outro havia os servos, que constituíam a classe explorada. Nesse modo de produção social, há o surgimento de uma divisão de trabalho paralela nas cidades, cuja forma básica de propriedade era o trabalho privado dos indivíduos, as guildas dos mestres e artesãos. Caracteriza-se ainda pelo surgimento do comércio. A divisão do trabalho era pouco desenvolvida no feudalismo, mas expressava-se principalmente na rígida separação dos vários estamentos, príncipes, nobres, clero e camponeses. Na área rural, mestres, oficiais, aprendizes e, eventualmente, a plebe de jornaleiros nas cidades. Esse sistema baseava-se na grande extensão territorial e exigia unidades políticas relativamente grandes, no interesse da nobreza proprietária de terra e das cidades. As monarquias feudais, satisfazendo esta exigência, tornaram-se, assim, universais. A quarta forma de propriedade é a propriedade capitalista, quando a divisão do trabalho corresponde à divisão entre proprietários e não proprietários dos meios de produção, ou do capital. As duas principais classes sociais que se formam são burguesia e proletariado. A primeira é a detentora do capital e a segunda é a proprietária da força de trabalho, que é vendida como mercadoria no sistema capitalista. Esse modelo dicotômico não é suficiente para posicionar todos os indivíduos de uma sociedade capitalista, pois cada vez mais seu desenvolvimento levou a grandes modificações econômicas e políticas em inúmeras sociedades, ocasionando subdivisões no interior das classes sociais, principalmente nas classes médias. Este sempre foi e ainda é um importante ponto de debate para o marxismo: a configuração das classes sociais em diferentes sociedades, em diferentes contextos políticos, sociais, culturais e econômicos. Marx analisou todas as formas de propriedade como formas analíticas da evolução cronológica e na quarta com o surgimento do proletariado. Diz que a exploração não mais ocorre na forma grosseira da apropriação de homens como escravos ou servos, mas na apropriação do trabalho. Para o capital, o trabalhador não é uma condição de produção, só o trabalho o é. Se este puder ser executado por máquinas, ou pela água, ou pelo ar, tudo bem, tá? Isso. O capital se apropria não do trabalhador, mas de seu trabalho, e não diretamente, mas por meio de troca. Em síntese, Marx destacou a progressão de estágios históricos, que começou com primitivas sociedades comunais de caçadores e coletores e passou através de antigos sistemas escravistas e sistemas feudais baseados na divisão entre propriedades de terra e servos. O aparecimento de mercadores e artesãos marcou o início de uma classe comercial ou capitalista que veio para substituir a nobreza proprietária de terras. Em concordância com essa concepção de história, Marx argumentou que, da mesma forma que os capitalistas tinham se unido para depor a ordem feudal, os capitalistas também seriam suplantados e uma nova ordem seria instalada, ou seja, o socialismo. Para Marx e Engels, a classe operária, engajada em sua luta contra a burguesia, era a força política que realizaria a destruição do capitalismo e uma transição para o socialismo. Uma classe ela só pode agir com êxito se adquirir consciência de si mesma da maneira prevista pela definição de transformar-se de classe em si, ou seja, que busca apenas benefícios próprios,
para uma classe para si, que busca benefícios para a coletividade. E se ao contrário isso não se realizar, sua ação política ela fracassará, segundo Marx. A análise da sociedade capitalista. Para Marx, o ponto central da análise da sociedade moderna é a contradição. O conflito entre o proletariado e os capitalistas é o fato mais importante da sociedade moderna, o que revela a natureza essencial dessa sociedade, ao mesmo tempo em que permite prever o desenvolvimento histórico. Por que a crítica ao capitalismo? De acordo com Marx, o capitalismo ele é inerentemente um sistema desigual, ao qual as relações de classe são caracterizadas pelo conflito, pelo antagonismo. Ainda que os detentores do capital e os trabalhadores sejam dependentes uns dos outros, os capitalistas precisam de mão de obra e os trabalhadores precisam de salários, a dependência ela é altamente desigual. Luta de classes, mercadoria e mais-valia. A relação entre classes é de exploração, uma vez que os trabalhadores têm pouco ou nenhum controle sobre seu trabalho. São alienados, separados, e os empregadores são capazes de gerar lucro ao se apropriarem do produto do trabalho dos operários. Isto é, o lucro capitalista é a mais-valia produzida pelo operário. Mas como se produz a mais-valia? Marx dá o seguinte exemplo. O trabalhador ele é contratado por 10 moedas para trabalhar em uma jornada de trabalho de 8 horas dia. Mas ele produz mercadorias relativas a 20 moedas diariamente, gerando um excedente de trabalho diário de 10 moedas, que seria a mais-valia. Quando somados milhares de trabalhadores, temos uma imensa quantidade de mais-valia acumulada, gerando a profunda desigualdade econômica e social na sociedade capitalista. O caráter contraditório do capitalismo se manifesta no fato de que o crescimento dos meios de produção, em vez de traduzirem pela elevação do nível de vida dos trabalhadores, leva a um duplo processo de proletarização e pauperização, ou seja, de pobreza. Marx vê o capitalismo como uma sociedade na qual a burguesia e o proletariado são classes sociais revolucionárias e antagônicas. A burguesia foi uma classe revolucionária porque fez a revolução que instaurou o capitalismo. O proletariado é revolucionário porque lutará para a destruição do capitalismo. Marx acreditava que o conflito de classes, em função dos recursos econômicos, tornar-se-ia mais agudo com o passar do tempo, e com isso a inevitável revolução dos trabalhadores, que poderia acabar com o sistema capitalista, capaz de introduzir uma nova sociedade na qual não haveria classes, nem divisões entre ricos e pobres. A sociedade ela não seria mais dividida entre uma pequena classe que monopoliza o poder econômico e político e uma grande massa de pessoas que pouco se beneficia da riqueza que seu trabalho cria. O novo sistema econômico se encontraria sob a propriedade estatal e uma sociedade mais humana e democrática do que essa que conhecemos no presente seria, então, estabelecida. Marx acreditava que na sociedade do futuro a produção seria mais avançada e eficiente do que a produção sob o capitalismo. Os conceitos de alienação e ideologia. Alienação para Marx é a ação ou estado pela qual um indivíduo ou grupo social se tornam alheios, estranhos, separados, enfim, alienados aos resultados ou produtos da sua própria atividade produtiva. Alienação para Marx
nasce da forma como a força de trabalho é utilizada no sistema de produção capitalista, pois é uma mercadoria cuja existência está orientada para a posse privada e para o mercado. Submete-se o trabalhador às relações capitalistas de produção, em que a intensidade do trabalho, a criação e o destino das mercadorias se tornam coisa, levando à alienação, ao não reconhecimento do mundo real e das reais possibilidades humanas. O trabalhador, ele troca com o capital o seu próprio trabalho, aliena-o. O preço que recebe é o valor dessa alienação. Alienação é sempre alienação de si próprio, sendo não apenas um conceito, mas também um apelo à modificação revolucionária do mundo, ou seja, a desalienação. Para Marx, o desenvolvimento das ideias era subordinado, dependente e estava sistematizado na ideologia, compêndio das ilusões através das quais os homens pensavam sua própria realidade de maneira enviesada, deformada, fantasmagórica. A ideologia para Marx é a consciência falsa, equivocada da realidade, não deliberada, mas necessária ao pensamento de determinada classe social, a burguesia, sob determinadas condições de sua posição e funções em relação às demais classes. Toda produção de ideias, representações e formas de consciência social resulta das relações sociais de produção capitalistas. A permanência da alienação e sua legitimação através da ideologia garantem a reprodução do modo capitalista de produção. O proletariado, uma classe desprovida de direitos e de bens, seria capaz de subverter a estrutura da sociedade moderna e buscar a superação ou a supressão de qualquer tipo de alienação através da revolução proletária e socialista. Algumas atualidades do marxismo. O trabalho de Marx teve um efeito de longo alcance no mundo do século XX. Até recentemente, mais de um terço da população mundial vivia em sociedades socialistas, importantes no mundo como a União Soviética e os vários países da Europa Oriental, cujos governos tinham inspirações das ideias de Marx. A perspectiva teórica marxista encontrou ao longo da história inúmeros adeptos, como também fundamentou os partidos marxistas entre os operários, além de possibilitar aos intelectuais realizarem uma crítica da realidade e também influenciar suas atividades científicas de um modo geral e especificamente a área das ciências humanas. Chegamos aqui ao final de nossa segunda aula. Propomos a seguinte atividade. Quais são as duas classes sociais que se formam com o capitalismo? E qual a relação entre elas? Vocês terão, mais uma vez, 10 minutos, podem discutir em equipe e logo depois retornaremos com o fechamento da aula. Bem, turma, nosso prazo já encerrou. Iremos agora responder a questão proposta. As duas principais classes sociais que se formam são burguesia e proletariado. A primeira é a detentora do capital, a segunda é proprietária da força de trabalho, que é vendida como mercadoria no sistema capitalista. A relação entre essas classes é uma relação de exploração, uma vez que os trabalhadores têm pouco ou nenhum controle sobre o seu trabalho, são alienados, separados, e os empregadores são capazes de gerar lucro ao se apropriarem do produto do trabalho dos operários. É isso aí, turma. Reforço aqui a necessidade da participação de vocês em nossos fóruns e também nas atividades que se encontram no ambiente virtual. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.